Eu hoje trouxe para conversar com vocês como a respiração pode ajudar a desenvolver mais resiliência no processo de envelhecimento. E o que é importante que a doutora Daniele trouxe, e eu quero reforçar, que a resiliência a gente pode aplicar em vários sentidos na nossa vida, tanto no sentido emocional, físico, espiritual, mental. A gente viu que a resiliência, a palavra, veio da propriedade física, a capacidade de um corpo se deformar e voltar ao seu estado original. E quando a gente traz para a saúde esse conceito mais ampliado para a saúde, o que a Organização das Nações Unidas e a OMS convida os profissionais é para alertar o paciente que a resiliência pode e deve ser estimulada com uma capacidade, não de a gente deformar como um corpo físico, como um material físico, mas a capacidade da gente de sofrer uma pressão externa ou interna e voltar ao nosso ponto de equilíbrio. Porque em qualquer fase da vida, o nosso corpo, o nosso espírito, está sempre nessa busca do equilíbrio. Então, o convite da noite de hoje é esse, é como podemos traçar estratégias para buscar desenvolver a nossa resiliência e encontrar nesse equilíbrio. A doutora Daniele trouxe bem, e eu reforço, que não existem pessoas essencialmente resilientes. Eu não nasço resiliente, eu desenvolvo essa resiliência porque eu sou submetida a uma força, a uma pressão externa. Aí eu preciso me moldar. No caso da noite de hoje, nós abordamos essa resiliência como um processo decorrente da pandemia. Então, a gente sofreu com a questão do lockdown, do isolamento, da perda econômica, social, perda emotiva, mental, espiritual, e a gente está traçando como é que a gente pode se reestruturar agora. E um ponto bem importante que eu trago hoje é sobre essa respiração como mecanismo auxiliar na resiliência. Nessa imagem, vocês podem ver, no lado direito, tem o ciclo da vida, as fases da vida. Tem o bebê, a criança, o adolescente, o adulto jovem e o idoso. Se eu pedir para uma criança ou para qualquer um imaginar, olha, como é que você pode desenhar, como é que você pode representar o ciclo da vida de uma pessoa? Provavelmente você pensaria assim, principalmente até uns 20 anos atrás. E sempre como doutora Daniele trouxe, esse etarismo pensando no idoso como um ser que está na cadeira de balanço, fazendo crochê, ou vendo televisão, ou conversando na calçada, não como um idoso ativo. Normalmente, é essa ideia que a gente traz quando a gente pensa no processo de envelhecimento. Isso pode trazer angústia ou estimular a gente a desenvolver a resiliência. Mas o que é importante a gente lembrar nessa imagem é que, tal qual o nosso corpo muda, o nosso corpo externo que a gente está conseguindo ver, o nosso pulmão, nossos pulmões também mudam, o nosso coração também envelhece e sofre uma série de mudanças ao longo do tempo. Aí você pode pensar, Bárbara, então quer dizer que o bebê tem um pulmão diferente do idoso? Tem. Um adulto tem diferente? Tem. Esse processo acontece naturalmente do envelhecimento. Não quer dizer que o bebê, o idoso ou uma fase específica tem um melhor desempenho. Para cada fase da vida, o nosso corpo vai se moldando às nossas necessidades. Então, o processo de envelhecimento em si só estimula a resiliência. E a gente compreender como essa mudança acontece no nosso corpo, estimula também essa compreensão, essa aceitação e modificação no que é necessário. Uma outra imagem para a gente, para dar uma ideia, eu trouxe aqui, é uma tomografia em 3D. É um exame bem bonito para a gente ver como se fosse uma radiografia com alta resolução dos nossos pulmões. E o que é que acontece no decorrer do tempo? Do lado esquerdo, esse pulmão mais verdinho, a gente tem um pulmão de um idoso, de 85 anos de idade, que não necessariamente fumou ou teve um estilo de vida ruim. E do lado direito, você vê mais áreas vermelhas, é um pulmão de um jovem de 18 anos, atleta, e a gente vê que existe diferença.
No jovem, por exemplo, a gente vê áreas mais vermelhas, com a circulação melhor, o ar entra e sai com mais facilidade. Já do lado esquerdo do idoso, a gente vê esse pulmão maior, mais retinho embaixo, o nosso diafragma vai mudando a conformação dele. Tem umas áreas azuis que indica que o nosso pulmão vai reter mais ar. Eu não consigo eliminar ar com tanta velocidade como acontece no jovem. Imagina que você tem uma garrafa de 2 litros, daquela PET, de Coca-Cola, por exemplo, de um refrigerante. É como se você tivesse, na idade jovem, a capacidade de encher e esvaziar aqueles 2 litros de forma muito rápida. Eu tomo e esvazio muito rápido. Essa é a capacidade do jovem. Já no idoso, como tem nesse pulmãozinho aqui à esquerda, tem esses pontinhos azuis, ele consegue encher próximo a esses 2 litros, mas esvazia de forma mais lenta. Esse é o esperado. E, além disso, acontecem outras modificações. Para você ter ideia, o nosso sistema imunológico, o nosso sistema respiratório, funciona como um grande exército de defesa. Imagina que você tem 100 soldados protegendo seu sistema respiratório com tudo que você respira. Fumaça de cigarro, fumaça do ambiente, os vírus, as bactérias que estão por todos os lugares. Imagina que você tem 100 soldados. Com o envelhecimento, esses soldados vão ficando mais lentos na resposta. Não quer dizer que você perde, mas que você vai ter uma resposta um pouco mais lenta. Isso é o de se esperar. Além dessa mudança do seu soldado, do pulmão que fica um pouco maior, com a resposta um pouco mais lenta, a gente encontra também uma fraqueza na musculatura respiratória, na musculatura como um todo. Além disso, a gente tem um ponto bem importante para a gente destacar depois o papel da respiração, é que quando a gente respira, a gente tem mecanismos de defesa. Para quando a gente respirar, se entrar um corpo estranho, a gente conseguir tossir ou espirrar para eliminar. Aí no idoso, esse mecanismo de defesa também fica mais lento, a tosse mais comprometida, a força para eu conseguir expulsar esse agressor no corpo fica mais limitada. Existe um ditado, que é um ditado bem, acho que pouco positivo, que diz que o idoso morre ou complica de pneumonia ou de queda. Em parte, faz sentido quando a gente pensa nisso, porque a gente tem um sistema respiratório com mais dificuldade em responder, então mais fácil de desenvolver as doenças respiratórias. E o corpo também, quando não bem cuidado, é mais frágil. Aí você pode estar pensando, agora, depois que eu falei dessas mudanças que são esperadas com o envelhecimento, né, para cada fase de vida, Bárbara, e não tem nada que eu possa fazer para evitar que esse declínio ocorra, ou que eu possa minimizar esse declínio na função do sistema respiratório, na função muscular ou na função cardiovascular? Tem sim, para nossa alegria, e um ponto bem positivo que eu quero trazer aqui, é que no idoso saudável, ou no idoso que mantém um estilo de vida saudável, esse impacto é muito pouco percebido. Você consegue até ver alteração no exame. Se você for lá fazer essa tomografia, você consegue ver. Se você pudesse tirar uma foto do seu pulmão com 18 anos e depois com 85, você vai ver a diferença. Mas quando você cuida, quando você tem um estilo de vida melhor, você não vai ver no seu dia a dia um impacto significativo. Tanto é que a gente consegue ver um idoso com 80 anos correndo maratonas, meia maratonas, 5 quilômetros, 10 quilômetros, porque não é a idade que vai ser uma sentença. A gente tem que entender que existe a modificação, que é o esperado, que não quer dizer uma doença, mas que cada indivíduo, independente da sua idade, é o agente transformador da sua saúde. E um ponto que você pode fazer hoje é atentar melhor à sua respiração. Por favor, produção, pode passar. Pode passar para o próximo slide. Eu não sei se vocês conseguem ver tão bem quanto eu estou vendo aqui, que o envelhecimento, quando você deixa de ocupar uma atividade rotineira, por exemplo, trabalhar ou atividade em casa, normalmente pode levar a uma maior inatividade física.
E essa inatividade física é associada a um menor desempenho cardiovascular, um desempenho funcional, e associada também a uma maior depressão, uma diminuição da força muscular, uma fragilidade muscular e leva a uma perda de autonomia. Tudo isso pode ser esperado com o processo de envelhecimento. Aí o que é que você vai fazer como um agente modificador, que entende que seu corpo sofre mudanças, mas que você tem o poder de modificar? Você vai atuar aqui em cima, nessa inatividade física. É o ponto-chave que eu trago aqui como fisioterapeuta cardiopulmonar, é estimular você a pensar, a quebrar esse ciclo vicioso de adoecimento. É você começar a incluir na sua rotina mais movimentos, seja ele qual for. Se possível, estimulo você a ter uma diversidade nesses movimentos para melhorar a função do seu pulmão. Lembra que eu falei que o pulmão é como se fosse uma garrafa de 2 litros, ao invés de água, seria de ar, e você precisa encher e esvaziar. Então, o movimento é uma mola, é aquele que incentiva essa entrada e a saída do ar, além de ajudar você a fortalecer, melhorar o equilíbrio, melhorar a segurança e, consequentemente, a autonomia, garantindo um envelhecimento ativo, independente, mais resiliente e mais feliz. Esse é o ciclo. E como é que você pode fazer a partir de hoje? Se você já faz exercício físico, né? A gente já falou em outra live que é uma atividade programada, exercício físico é diferente da atividade física, que é qualquer movimento. Se você já faz exercício físico, tá de parabéns. Mas a OMS diz e alerta para qualquer fase da vida que todo movimento importa para a sua saúde. E para a saúde pulmonar não é diferente. Você pode incluir intervalos de movimentos ao longo do seu dia. Se você hoje não consegue fazer exercício físico na sua rotina, que eu incentivo você a fazer, você pode incluir atividades a cada 1 hora. Por exemplo, você levantar para pegar um copo com água, para aguar uma planta, para falar com um amigo, para fazer uma atividade em casa, para mudar a atividade no seu posto de trabalho. Então, a cada hora, se você conseguir mudar a sua postura, quebrar essa inatividade, fazendo algum movimento, já ajuda no desempenho da sua função pulmonar. E a outra forma que você pode fazer também para ajudar a sua respiração, que é o combustível, imagine seu corpo como carro. A respiração é o seu combustível que você precisa modificar. É você incluir na sua rotina os exercícios respiratórios, fazendo ciclos de respiração consciente. Por exemplo, você parar a cada 1 hora, pode ser de olhos fechados, de olhos abertos, inspirar profundamente pelo seu nariz, prender a respiração de 2 a 5 segundos e esvaziar lentamente pela boca. A gente chama esse freio, como se estivesse fazendo um freno. Fazendo ciclos como esse de respiração de 10 a 20 vezes, de 2 a 3 vezes ao dia, ou cada vez que você movimentar, ajuda no desempenho da sua função pulmonar. Então, são 2 passos simples, que independente da sua idade ou da sua condição de saúde, se você hoje consegue compreender, entender comandos, você pode mudar sua postura a cada hora e pode incluir na sua rotina. Esse foi só um exemplo, existe uma série de exercícios respiratórios que só com avaliação a gente consegue direcionar melhor, mas eu dei um exemplo de um tipo de exercício que você pode incluir para melhorar a sua função pulmonar. Pode passar, produção. E os pontos principais, como toda conversa, seja ela presencial no consultório, ou online, ou em congresso, que todo profissional de saúde é estimulado, ela é trazer a mensagem para casa, né? Ou as mensagens para casa. O que é que hoje eu queria você que está me assistindo, você lembrasse da conversa de hoje? Primeiro, que ser resiliente com a saúde não é ser passivo às mudanças ruins que podem ocorrer com o envelhecimento. É você compreender que as modificações no seu corpo vão acontecer, como qualquer fase da vida, mas que você pode minimizar um impacto no seu dia a dia, na sua funcionalidade.
Você pode e deve. O segundo ponto que eu quero que você lembre dessa live de hoje é que o envelhecimento saudável traz poucos ou nenhum sintoma. Então, se você consegue ter um estilo de vida mais ativo, uma nutrição adequada, um controle maior de estresse, ter um desenvolvimento da sua espiritualidade, do seu controle emocional, mental, você quase não vai ter um impacto com essas modificações que acontecem no seu corpo. Isso é muito positivo. O terceiro, que a respiração mais eficiente contribui para a melhora da sua saúde física e para a saúde mental. Lembre-se sempre da respiração como seu combustível. Você precisa se reabastecer diariamente, e principalmente quando você vai fazer alguma atividade que exija mais esforço. Por exemplo, você vai brincar com seus netos, com uma intensidade maior, você vai fazer uma viagem, vai fazer uma trilha, vai fazer uma caminhada, vai fazer uma corrida. Então, é importante você fazer exercício respiratório, fazer um exercício físico, um preparo maior. E o quarto ponto que eu quero que você lembre, que combater aquele ciclo da inatividade que eu mostrei, inatividade física e o envelhecimento, é uma urgência de saúde pública. Assim como os casos do Covid se trataram de uma situação de urgência de saúde pública, a inatividade, o sedentarismo também é um problema de saúde pública, principalmente na população idosa, que tem medo do movimento, tem limitações para sair de casa, tem questões financeiras e emocionais que podem impedir o movimento. Então, a ideia é você procurar ajuda, entender o que é que impede você de se movimentar, para você, aí sim, conseguir incluir na sua rotina movimentos de forma tranquila, segura e gradativamente. Então é isso. Qualquer dúvida pode mandar para o chat. Foi um prazer estar com vocês e